pessoal, no Webterra Podcast de hoje nós temos o convidado Dr. Aloysio Mesquita, que vai falar com a gente sobre a aposentadoria dos policiais civis. E para começar, eu quero que o doutor se apresente, né? Seja muito bem-vindo, doutor, é uma honra te ter aqui. A alegria e o prazer é todo meu. Meu nome é Aloysio Mesquita, eu sou delegado-geral de polícia aposentado, com várias funções e atribuições dentro da minha instituição. Estou hoje aposentado há 13 anos e tenho muita alegria de ter passado pela carreira que eu entrei e saí. Doutor, para a gente começar, explica como foi a sua trajetória na polícia, momentos que marcaram nessa caminhada, quando foi que o senhor iniciou, pode ficar à vontade para contar. O meu pai não queria que eu entrasse na polícia. Ele tinha uma visão de que, na época dele, na época que eu era jovem, a maioria das pessoas tinham que a polícia não era uma coisa boa, um serviço bom. E eu, menino, já queria ser delegado de polícia. E eu, quando comecei a fazer o curso de Direito, eu resolvi fazer concurso para detetive. Estava no terceiro ano de Direito, fiz concurso para detetive, mesmo contra a vontade dele, e fui trabalhar na cidade de Pirapora. E eu andava 340 quilômetros todos os dias para ir e vir a Unimontes, que eu estudava aqui. Então eu fiquei esse período, depois, logo eu passei no concurso de delegado, mas nunca tive nenhuma dificuldade com meu pai, mesmo contrariando essa vontade dele, meu relacionamento com ele não alterou nada. E para mim, ele é o grande homem que eu conheci até hoje, de dignidade, de caráter, de personalidade. Eu tenho certeza que eu aprendi muito e busquei honrar tudo isso dele. Dentro da sua trajetória, teve algum momento que te marcou, assim, mesmo tendo essa resistência, né? Conta pra gente alguma história que tenha sido marcante. Eu tive vários fatos na minha vida policial que me deixou muito sensibilizado. E eu confesso que na maioria deles, o envolvimento com o crime sexual talvez tenha sido o pior deles. Eu me lembro bem quando eu era detetive, na cidade de Pirapora, eu trabalhava lá, e aquela cidade fica a 30 quilômetros de Pirapora, me esqueci o nome, teve um sequestro, um estupro e um roubo. E eu estava saindo para ir para a faculdade. Eu fui chamado pelo delegado, falou, você, Laerte e mais um outro policial, vocês se viram para resolver esse problema aí. O posto de gasolina está autorizado, Várzea da Palma, cidade. Aí nós deixei de ir à faculdade, emendei aquela noite seguinte, trabalhando com mais 2 policiais. No dia seguinte também, o crime era bárbaro, o rapaz era um jovem engenheiro de uma empresa lá, um rapaz simpático, a esposa muito bonita, ela foi estuprada na frente de uma criança que estava no berço. Aquilo me deixou realmente muito chocado e me deu muito gás para mim apurar aquele crime. Em 3 dias que a gente não dormia, não descansava, o tempo inteiro buscando informação, arrumando informante para ir atrás, nós conseguimos prender os 3 autores desse crime, que eram 2 menores e um maior. E esse moço me procurou na delegacia chorando, pedindo para prender ele junto com os rapazes, que ele queria acertar com ele. Eu falei, você não pode fazer isso, eu funciono aqui como um guardião da sociedade, mas um guardião para todos, para o senhor que é vítima, para ele que é o autor, ele vai ter que ser julgado e cumprir a pena dele. Mas esse moço me mandou cartão de Natal por mais de 10 anos, em agradecimento. Então são coisas que realmente deixa você marcado. Mas teve muita coisa ruim também que marcou a minha vida, como gestões aí de governos. O governo Nilton Cardoso foi horrível, o governo Pimentel foi horrível, e hoje nós temos o Zema aí que está com uma dificuldade tremenda com os aposentados. Doutor, tem uma questão já explorando também essas cidades, né? O senhor acredita que em relação a Montes Claros, algumas cidades menores têm uma criminalidade muito maior? Falo em crimes bárbaros, porque às vezes a gente não tem em Montes Claros, mas nessas cidades sim. Sem dúvida eu já deparei com isso. Eu, quando fui para a cidade de Janaúba era a 8ª cidade em violência. Olha onde está Janaúba e o tamanho de Janaúba. É realmente muito crime violento, né? Crime principalmente de roubo, de assalto. Então estava muito alto o índice de criminalidade. Eu tive uma felicidade de levar Janaúba para o 108º lugar. Então, assim, um trabalho muito dedicado e, evidentemente, que a força policial como um todo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, teve uma programação com o Judiciário, com o Ministério Público, tudo isso influencia. Então, muitas cidades têm diferença, mas exatamente a inércia do Estado é que provoca isso. Eu não tenho dúvida disso. A gente vê a cada dia aí
o PCC como é que está crescente. E nós podemos ver hoje claramente que o PCC tem uma linha política. Tem uma linha política por trás dele. Nós estamos vendo isso com muita clareza. E parece que eles não querem, não têm interesse em investir nas instituições policiais para combater efetivamente esse tipo de crime. E esse tipo de organização criminosa que é muito pior ainda. E quais são os maiores desafios da segurança pública aqui em Minas Gerais? Olha, eu penso que o desafio da segurança pública, a nível de Estado, né, que elas são regidas pelos governadores, é a falta de investimento. Eu vou te dar um exemplo aqui em Minas Gerais. No ano de 2006 e 2008, fizeram uma estatística da Polícia Civil. A Polícia Civil precisava de próximo a 18 mil servidores para ter um trabalho razoável. Hoje, quase 20 anos depois, nós não temos 20 servidores. Parece que eles não querem investir na segurança pública. Outro grande problema que nós temos aí hoje, que é bem evidente. Nós vemos nesses presídios todos aí, o crime de lá de dentro. Já tem telefone, eles ligam para lá, programam os crimes e organizam de lá. O cara continua comandando o crime dessa maneira. Por que não coloca bloqueador de celular? Vai falar, um bloqueador de celular vai custar 2 milhões de reais. Isso é investimento, isso não é custo do Estado. Então eles não interessam. Poucos são os deputados que interessam pela segurança pública e muito menos os governadores. Poucos são eles que querem interessar por isso e resolver o problema da criminalidade em seus estados. E falando também de desvalorização, qual é a sua visão sobre o tratamento dos policiais, tanto os veteranos quanto os aposentados hoje em dia? Hoje em dia nós estamos numa situação muito ruim. Eu vou te dar uma informação que passo a passo com relação ao atual governo. A Polícia Civil e também a Polícia Militar, tanto da ativa quanto aposentados, os aposentados estão sendo muito mais penalizados do que os da ativa, porque os da ativa o governador está silenciando com algumas benécias, como auxílio fardamento, auxílio alimentação, daqui a pouco tem um auxílio doença para suprir uma necessidade, e os aposentados não recebem. Então, no ano de 2020, o governo Zema mandou um projeto para a Assembleia para a recomposição salarial. A recomposição salarial é prevista em lei. Está no artigo 37 da Constituição Federal, que reza que todo servidor tem direito à recomposição salarial, a esses atos infracionários que tem ano a ano. O governador Zema mandou um projeto de lei para fazer o pagamento em 3 parcelas, foi em 2020. A primeira parcela ele pagaria 13% em 2020, pagou. Em 2021 e 2022, 2 parcelas de 12%, ele deu calote no projeto que ele mesmo mandou. Aí ele retirou o projeto, não pagou mais as 2 parcelas, ficou só na primeira. Aí os sindicatos, as associações, entrou com ação na Fazenda Pública, em Belo Horizonte, na segunda vara da Fazenda Pública. O juiz reconheceu a lei e reconheceu o direito. Aí concedeu esse aumento. Ele entrou com um recurso no STF, o STF reconheceu a lei e concedeu a ele a benécia de não pagar, alegando o mau estado financeiro que se passava em Minas Gerais. Se eu devo a minha funcionária, eu estou apertado, eu não vou pagar ela? Se o dono da empresa aqui está apertado, ele não vai te pagar? Tem obrigação. Então, esse STF está julgando muito politicamente as questões. E isso atrapalha muito. Então, deixa os servidores numa situação muito difícil. E a gente está nesse embate aí com esse governo para ver se é melhor. Aí tem policial com problema de esclerose múltipla, que precisa de um acompanhamento médico constante, a medicação muito cara, a situação dele está difícil, e para piorar toda a situação, ainda tivemos uma majoração na alíquota da Previdência. Nós pagávamos 11%, passamos a pagar 16%. Se contar isso, somando com mais a inflação, nós estamos com uma defasagem aí de 50%, 60% do salário. Então os policiais aposentados estão em dificuldade. Aí vem suicídio, vem endividamento, que uma boa parte só pagam isso no final de ano, quando recebe o 13º. Então é um convívio familiar muito ruim. Então realmente o Zema não está olhando para o servidor público de forma alguma. E além do mais, ele está em mau estado, mas ele conseguiu uma benécia de 18 milhões de isenção para as empresas ricas, os bilionários, que fazem a campanha dele. Então não tá, as coisas não estão pegando bem. Eu até penso que o Zema é bipolar, porque ele prometeu na campanha dele, muito bonita a campanha do Zema,
Ele prometeu que só receberia o salário dele depois que ele pagasse a todos que estavam com o salário fracionado. Assim ele fez, não recebia. Mas depois que tão logo ele cumpriu, ele deu um aumento de 300% para ele, para o secretariado e para o vice-governador. E aos servidores da polícia, aqueles que têm um salário pior, que mais precisam da sobrevivência, está em dificuldade. Então está muito ruim o governo Zema para o servidor público, principalmente para o aposentado. Falando então de política e futuro, quais são as mudanças que seriam fundamentais para os policiais aposentados ou para a instituição no geral que poderia contribuir com isso? Os policiais aposentados estão inativos, então eles têm só que receber o salário deles. E o que nós estamos pugnando aqui, nós não estamos buscando aumento, não, nós estamos buscando a recomposição, porque a inflação está corroendo, que é prevista na Constituição essa recomposição, não está sendo obedecida. Então o Estado não está incomodando com isso, não está incomodando em respeitar a lei, e nós não estamos achando amparo na Justiça, porque o STF emitiu uma súmula e o restante do judiciário é obrigado a respeitar aquela súmula. A súmula do STF é vinculante, ela não é orientativa, como é dos outros tribunais, então eles têm que respeitar. Então a dificuldade maior está sendo exatamente essa aí. Mas eu penso que o setor político não interessa muito pela segurança pública, não. E os deputados que a gente tem feito aí, a nível de assembleia, a nível de parlamento, não está dando conta de vencer os demais, ou seja, aliados ao governo, ou um membro neutro que está ali que acaba seguindo a orientação do governo por receber alguns benefícios que vão ajudar na sua campanha. Então a dificuldade está muito grande. E quando a gente fala de tudo isso, obviamente vai impactar, assim como o senhor já disse, a questão de suicídio, situações familiares cada vez piores. E aí, voltando um pouco sobre a carreira de policial em si, como essa carreira afeta a saúde mental do policial e o que poderia ser feito para melhorar isso? Tanto antes, né, quanto agora, eu acredito que de alguma forma poderia ser contínuo esse acompanhamento. Para você ter uma ideia, o serviço policial é a segunda profissão mais estressante do país. A primeira são aqueles estivadores que ficam lá na Petrobras, que fica 15 dias dentro do mar e 15 dias fora. E a segunda é a polícia. Então o índice de doença mental no serviço policial é violento. O brasileiro, por excelência, já é estressado. 84% do brasileiro já tem problema de estresse, não consegue ficar sem tomar remédio, sem ser acometido desse problema. Então precisaria de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que no papel tem, só no papel. Mas você liga, você não consegue uma consulta, você não consegue um médico, você não consegue um psicólogo, você não consegue ser preparado para se aposentar, se afastar de 30 anos de atribuição, que é violento, você trabalhar com sequestro, trabalhar com roubo, trabalhar com tóxico, né? Você entra em favela. Quantos policiais que eu trabalhei com eles que já não levaram tiro, levaram facada, e carrega essa mazela com eles. E aquilo não deixa de ser um temor na vida deles. Aí no final da vida ele tem um tratamento desigual desse, é lamentável você encontrar com um colega no supermercado e ele falar que o dinheiro dele está dando muito mal para a feira. Ou então algum colega te ligar te pedindo ajuda, que está em dificuldade porque tem um filho doente, ou a esposa está doente, tem alguém da família que está com um estado que requer medicação constante e cara. Então é lamentável você ter que contribuir com um colega desse. É claro que você faz isso com o maior coração, mas você fica pensando que dificuldade que esse sujeito poderia ter escolhido uma outra profissão, mas a profissão é muito nobre, é muito bonita. Você combater um crime, você pegar alguém que violentou uma mulher, alguém que roubou uma casa, e você prender e colocar ele no xadrez é muito interessante. Mas a sociedade, de um modo geral, não pensa muito assim, não. Tem um adágio popular que fala assim: quando o sujeito está em dificuldade, ele chama a polícia e roga a Deus. A polícia chegou, resolveu o problema, prendeu o sujeito, foi embora, ele amaldiçoa a polícia e esquece de Deus. É claro que isso é para alguns, não é para todos. Tem pessoas que respeitam todas as profissões, nenhuma é melhor do que a outra. É questão de escolha. Então, tem muita gente dessa forma. A polícia hoje ela é muito capacitada, ela é muito melhor do que foi outrora, que fez um julgamento desse. Mas hoje não, os policiais, o cara para entrar na polícia hoje, ele tem que ter uma inteligência melhor, ele tem que estudar, ele tem que se preparar. Antes a polícia era pegada no laço. O cara que brigava no bairro ali, que era o brigão, corria o laço nele, vamos levar isso para a polícia. Hoje não, hoje é questão intelectual. Então precisa de uma polícia que possa fazer um trabalho realmente de intelectualidade muito grande. Só falta agora investimento para melhorar essa situação. Doutor, o senhor acredita que
hoje muitos colegas já aposentados começam a advogar ou seguir outros caminhos ainda dentro do direito, serem professores, enfim, por essa falta de remuneração mesmo? Com certeza. E esses ainda bem. Eu mesmo sou advogado. Mas eu não estou advogando porque eu preciso, não. Eu sempre tive outras atividades, vem da minha família. Eu sou neto, sou filho, sou irmão de fazendeiro, sou de pessoas dessa ala, né? Então eu tenho, desde menino eu sempre tive essa opção. Mas é porque o filho formou muito jovem, eu requeri minha carteira para acompanhá-lo. Mas a advocacia também é muito ruim de você trabalhar, você depender dela, né? Eu que não dependo, o processo meu pode demorar em 5, 10, 15 anos, não tem problema. Mas a pessoa que precisa é muito complicado. E quando alguém, um policial, está seguindo essa linha, ainda bem. É uma profissão muito nobre de advogado, mas quando aquele que está fazendo bico de supermercado, carregando caixa, você vê aquela dificuldade, aquele subemprego, que é mais difícil, quase necessário, realmente você fica com muita pena de ver o cara quando ele foi, que ele trabalhava, tinha uma condição razoável, e hoje está num subemprego desse para sustentar filho, neto, muitas vezes tem neto com ele ali, ou a mulher está doente. Então realmente eu já convivi com muitos desses e isso realmente me corta o coração. Ver um colega do passado está passando tamanha dificuldade na vida hoje, depois de aposentado. Doutor, tem um tema muito em alta, e aí foge um pouco da nossa pauta, mas só para a gente falar de outro tema mesmo. A delegada recente, né, em Belo Horizonte, que o marido matou o gari com a arma dela. O senhor acredita que dentro da polícia ainda existe também uma organização para que essa delegada ali dentro seja investigada? Porque recentemente, acredito que essa semana, ela tirou licença médica, né? Foi alegado médico e as pessoas nas redes sociais têm comentado muito que não é por licença médica, que seria um afastamento da polícia. Dentro da própria organização, como é que funciona essa corregedoria? Explica também para o pessoal entender. As corregedorias, de um modo geral, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, elas são boas, de um modo geral. Mas há falhas também. Pode dizer que não há, que há. Mas essa situação dessa delegada, eu vi essas matérias pela imprensa. Não a conheço, vi fotografia dela, logo que ela trabalha em Belo Horizonte, e alguns colegas que estão lá, que a conhecem, me deram boa referência dela. Ela falaram a notícia que uma arma, um revólver 38, que era dela, de propriedade dela e não do Estado, estava no carro com ele. Está errado. E a punição ela vai sofrer da corregedoria por esse delito. Mas essa licença dela que você está falando aí pode perfeitamente ter sido uma pressão da corregedoria. Às vezes ela foi mais frágil, a pessoa mais frágil acabou se abalando com aquilo e envolveu com a situação psiquiátrica dessa, e o médico entendeu que ela deveria ser afastada, o médico psiquiatra. Mas o marido dela deve tomar a maior pena possível, que eu acho que tem que tomar. Um absurdo você matar um sujeito trabalhando numa condição daquela, principalmente na condição inferior que a dele. Um rapaz, você viu na televisão aí, um bombado, passeando com um cachorro, um sujeito que deu pouca importância pela desgraça que provocou na família daquele gari, que tinha filhos, uma mocinha de 15 anos, eu vi a mulher dele, a mãe dele. Então, assim, ele provocou um sofrimento terrível naquela família, que ele tem que pagar pelo crime de homicídio que ele fez e ainda indenizar aquela família. Eu acho que o Estado através do Judiciário, tem que propor essa indenização, porque tem que pagar. E a delegada tem que pagar pela responsabilidade dela. Eu penso que a responsabilidade dela é só com relação à arma. Não acompanhei os autos, não conheço, não vi de perto, porque eu vi pela imprensa, mas pelo fato da arma dela estar com ele, já está errado. Então ela tem que pagar por isso. Ela tem que ter zelo pela arma dela, pelo porte da arma dela. Certo. Pra gente, então, encerrar aqui, já puxei aqui um tema diferente, mas se o senhor pudesse deixar um recado para os jovens policiais que estão entrando na carreira, para a sociedade que muitas vezes não conhece o sacrifício de quem atua mesmo na segurança pública, qual seria o seu conselho para essa nova leva de policiais que vem por aí? Eu sempre tive o hábito de sair em emergência, pedir a Deus. Eu até me emociono muito com isso. Eu acho que todo policial, ao sair na diligência, seja um sequestro, seja um rouba banco, onde você sabe que você vai ter que dar tiro ou tomar tiro, então você só peça a Deus. Peça a Ele. Meu pai, estou indo. O senhor ou me leva,
mas proteja a minha família. Então você vá, se emociona, mas faça seu papel, com hombridade. Policial desonesto não cabe em lugar nenhum. O policial tem que ter honestidade e seja temente a Deus. Acredita no Criador, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá o sucesso. Não só o jovem policial, mas todo jovem. Todo jovem. Hoje é muito difícil falar de Deus. Ninguém fala numa salvação. É um assunto dificílimo. Então é extremamente importante você buscar a Deus. Cada pai tem que educar sua família e mostrar a seu filho que existe um Criador. E esse Criador, nós devemos segui-lo, porque ele é justo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não é aquele vezinho da barba branca que te protege ali, não. Muitas vezes nós fazemos coisa errada e ele não deixa que as pessoas saibam lá de cima. Ele te protege. Mas você tem que pagar por isso. Você tem essa dívida. Aprenda isso, você ficou devendo. Então conserte, volte atrás e não faça nada errado. Seja um homem honrado e digno. Honra seu filho, que o seu pai vai te honrar. Então é importante todo policial, ao buscar um trabalho, seja o mais perigoso possível. Porque o policial normalmente, quando não tem, ele aprende a ter coragem. Eu não me assustava com nada, eu não me incomodava com nada. Podia ser o pior que tivesse. Tem um sequestro, tem um assalto, eu ia com boa vontade, eu ia para enfrentar. Então, mas eu pedi aquela proteção. A vida inteira eu sempre fui um policial que trabalhei com dificuldade, eu fui perseguido na minha vida para estudar, tive muita dificuldade. Mas quem foi de Deus que nunca teve dificuldade? Olha Abraão, olha Jacó, olha o outro filho de Abraão mais velho. Então, esses personagens, todos eles tiveram dificuldade. Deus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Nunca prometeu, não é promessa dele. Então, siga as orientações divinas, siga o que seu pai pregou para você. Nenhum pai ensina filho nada errado, por mais bandido que seja. Então, e cada filho, quando vê um trabalho a fazer, honre esse trabalho, porque essa é a honra do Criador. Então é importante o policial ter Deus no coração dele. Tenha sua mulher, seus filhos, mas Deus tem que ter um lugar especial. Convida ele para estar com você, que ele vai. Ele está com você. Muitas vezes eu passei dificuldade e vi que eu tinha uma proteção. Nada acontecia comigo, que as coisas às vezes havia arma falhar na minha direção, o tiro não sair. Aí você acha que foi falha? Isso é Deus me protegendo. Então, assim, essas coisas não me incomodavam, porque eu não tinha medo dessas coisas. Era da minha natureza, eu não fraquejar com bandido. Nunca tive essa facilidade. Então, eu sempre ia e gostava do trabalho operacional. Eu sempre gostei de inteligência, quanto mais difícil que tinha, sair atrás de bandido a vida inteira. Então, meu conselho aos policiais, que eles sejam ratos, que eles honrem as instituições dele, que as instituições são boas. Às vezes tem maus servidores, mas honrem as instituições. Com instituições que você será um grande vencedor no propósito que você quer. Peça a Deus que Ele te dá. Doutor Luiz, muito obrigada pela sua presença. Se o senhor quiser deixar aí um recado para o pessoal, pode finalizar da forma que o senhor achar necessário. Eu só gostaria de deixar um recado aqui para o Zema. Nós temos o Propag. Esse Propag é um programa de pleno pagamento da dívida do Estado. Esse Propag teve uma votação no parlamento e o presidente da República vetou 2 artigos. Esses 2 artigos vetados representam mais ou menos 2 bilhões de reais, que seria suficiente para pagar essa recomposição. E esse veto pode ser derrubado pelos deputados federais, que ainda não foi analisado, mas pode ser derrubado. O vice-governador, o atual vice-governador, Matheus Simões, ele está se projetando aí como candidato ao governo. E ele anunciou que, se for vetado, ele vai pagar. Se isso não ocorrer, a nossa previsão é que essa recomposição vá sair lá em 2033. Olha onde é que está 2033. Então, que ele sensibilize com a situação desses coitados que estão aí em dificuldade. Não é o meu caso, que eu sou um delegado, tenho um salário melhor, tenho outros vencimentos, tenho outras coisas para fazer. Mas tem muitos que estão em dificuldade. Que ele honre as promessas dele, volte atrás, faça uma introspecção do que ele prometeu e cumpra parte deles. Que a gente faz algumas coisas que a gente às vezes não consegue cumprir, mas você consegue resolver, e não com mentiras. Então nós estamos numa situação difícil, os aposentados estão numa situação lastimável e precisa que o governador, que é o nosso chefe em pagamento, que paga
os policiais possa se sensibilizar com essa situação e buscar uma solução. Se ele não tem dinheiro para pagar os policiais, por que deu isenção para os bilionários que apoiam na campanha? Então as coisas não batem bem. Então precisa de uma solução para isso. Nós estamos esperando uma solução do governador Zema. E a todos os policiais, o meu abraço aqui, a você o meu carinho pela simpatia, você que é sobrinha de uma delegada, que eu também tive um carinho muito grande por ela, doutora Maria de Lourdes. Então, parabéns pelo seu trabalho aí, que é uma simpatia, viu? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e soltar as minhas lástimas, viu? Eu que agradeço. Pessoal, então estamos encerrando esse episódio. Nós tivemos aqui o doutor Aloysio Mesquita como convidado. Eu peço que você encaminhe esse episódio para alguém que tem interesse de assistir, talvez aí um parente policial, alguém que queira entrar na corporação e tenha interesse no tema. E até logo!